Bom dia, turma! Hoje vamos estar falando sobre textos científicos e os seus elementos, certo? Antes de eu quero iniciar a aula, é uma aula bem básica, bem tranquila e rápida. Por quê? Porque é um assunto que não tem muito o que dizer. Ele é muito claro, tá muito bem na cara o que é que vocês realmente vão fazer com relação. Então, antes eu quero trazer para vocês uma dica muito boa com relação a resumo, porque vocês vão fazer muito ao decorrer desse tempo. Então, estou trazendo uma dica bem interessante, que é os cuidados essenciais para a escrita do resumo. Primeiro é ser rígido em linguagens objetivas, sem muito arrudeio, sem muito i, sem muita vírgula, sem muito mais, sem muito i. Vai logo ao ponto, vai logo, fala logo a palavra bem objetiva, nua e crua, e o entendimento tem que estar além. A gente precisa entender o seu resumo, certo? Evitar repetições de frases inteiras do original. Gente, muito cuidado em realizar resumos e ficar com muito porém, portanto, na próxima, porém, portanto. De novo, porém, portanto, porque não acha outra palavra, vamos evitar. São palavras que a gente deve utilizar? Sim, muito, porém, portanto, enquanto, são palavras bem objetivas que você deve usar e demonstra que você tem um domínio dentro da língua portuguesa, né? Então, é muito legal você utilizar dentro da metodologia, certo? Os resumos dessa forma. Respeitar a ordem que as ideias e o fato são apresentados. A depender do resumo do tipo que você estiver fazendo, antes de mais nada, é muito bom você buscar ideias, buscar alguma informação com relação. E daí você deve também estar respeitando essas ordens ao invés de sair atrapalhando tudo e deixando que a gente comece a ler pensando que já é o final e quando vai ver é só o início. Então fica muito cansativo. É uma dica também. Certo? Em português, não sei, eu acho que acredito que vocês vão ter aula de português, com certeza vocês vão aprender a elaborar direitinho. Não deve apresentar juízo valorativo ou crítico, porque resumo é resumo de algo. Você não pode expor sua ideia, o que é que você acha em um resumo, né? Você tem que manter a linha de raciocínio com relação àquele assunto, certo? E deve dispensar a consulta do original, ou seja, você não vai pegar um resumo copiando e colando. Você precisa expor com suas palavras tudo direitinho, tá bom? Então, é uma dica muito boa, né, dentro da metodologia e vocês vão aprender isso em português, caso vocês tenham a língua portuguesa, acredito que tem ou já teve, não sei, mas eu resolvi, me deu vontade de trazer essa ideia para vocês, tá bom? Vamos ao assunto que vamos falar sobre elementos textuais dentro dos textos científicos, né, da nossa metodologia, que é algo também muito pacífico e muito tranquilo para poder ser estudado. Certo? Vamos lá, vou passar aqui. Primeiro, tenho aqui três partes de elementos textuais. Primeiro vem os elementos pré-textuais. Eu vou mostrar aqui os elementos pré-textuais. Nada mais é que tudo isso que inicia no seu trabalho. É a folha de rosto, é errata, é opcional. Errata, muito difícil, o professor está pedindo, por isso que eu não foco muito para não confundir a mente de vocês. Folha de aprovação, né? A dedicatória, o agradecimento, epígrafe, resumo de língua portuguesa, resumo de língua estrangeira. Também as listas de ilustrações, que também é opcional, listas de tabela. Isso aí, gente, não quer dizer que todo o trabalho que o professor pedir vocês têm que colocar, não. Depende, tem professor que fala assim, faça trabalho de anatomia, supondo anatomia, não estou passando, supondo. Vamos para fazer um trabalho de anatomia, mas eu quero que vocês façam com introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. Vocês vão lá na metodologia como a gente está aprendendo e vai dar uma pescadinha de como é que desenvolve antes de fazer qualquer trabalho, certo? É muito importante antes de editar, dar uma pescada para ter certeza se é isso aí, tá bom? Então, aqui são os elementos pré-textuais. Antes de você começar, você vai desenvolver os elementos pré-textuais, só para vocês saberem que folha de rosto, sumário, cabeçalho, tudo aquilo ali que você inicia são pré-textuais, certo? Aqui tem os elementos textuais, nessa segunda parte, que é apenas a introdução, que é que você vai iniciar seu trabalho. Primeiro você vai desenvolver, né, alguma fonte de pesquisa, pode citar algum autor, ou algum escritor,
até cantor, alguém assim que tem a ver dentro do seu assunto, algum médico, algum enfermeiro, algum historiador, você vai citar alguém antes, né? Falar um pouco sobre, buscar ideias, informações daquele assunto. Logo em seguida, você vai desenvolver ele. Você vai desenvolver ele conforme o seu entendimento, conforme suas buscas, suas pesquisas, né? Vocês vão lá, vão fazer todo esse desenvolvimento até chegar à conclusão. O que é a conclusão? Não é o fim do seu trabalho. A conclusão é a sua ideia, a sua opinião. O que você acha sobre aquilo que citaram, sobre este corpo, né, que você está ali desenvolvendo? É a sua opinião, onde ali você conclui se sim ou se não, se há melhoria ou não, se você tem algumas outras fontes ou não, se algum outro autor citou algo diferente, se aquele tema, se aquele trabalho que você está desenvolvendo é confirmado cientificamente, se é comprovado, se não é ainda comprovado, ou se ainda buscam comprovação. Então, a conclusão faz parte deste todo, certo? Como eu estou citando para vocês. É onde vocês aí começam a desenvolver a objetividade no trabalho, dando clareza a tudo aquilo que você está desenvolvendo, certo? Já a parte 3 é chamada de pós-textuais. Vamos ver as pós-textuais. Nada mais é que a referência, né, onde você coloca no final a fonte de pesquisa que você citou ali, né, em todo o seu trabalho. O glossário, que é opcional, apêndice, que é opcional, anexo e índice. Observe-se que a referência ela é muito obrigatória, porque é muito importante para nós, professores, descobrirmos de onde vocês tiraram aquele trabalho ali. Onde vocês desenvolveram, se alguém em algum momento tirar aquele trabalho daquele site, daquela internet, como a gente pode comprovar suas ideias, como a gente pode comprovar aquele desenvolvimento que você mesmo criou, fez, né, buscou, como a gente pode saber disso? Porque a metodologia ela é importante, né? A gente já falou sobre isso, exige uma padronização, precisamos trazer uma organização em um todo no nosso trabalho científico, né, nas normas. Então, é importante essa referência, porque aquilo ali lhe dá a segurança de que você buscou a fonte para desenvolver a metodologia, que é todo aquele corpo daquele trabalho. Então, texto científico, ele nada mais é que isso. É um elemento, né, que traz composição a outros, onde ele incorpora em apenas um trabalho que você elabora de maneira organizada. Porque, repare, os elementos textuais, a parte importante aqui que eu estou citando para vocês, não é assim que vocês têm que desenvolver de uma forma. Simplesmente nada mais é do que aquilo que você já viu, porém de maneira organizada. Você apenas está aprendendo o que é o início do seu trabalho, o pré-textual, o que é o corpo do seu trabalho, que é o textual, e o pós, que é a conclusão do seu, o pós-textual. Aquilo que você já concluiu, aquilo que você buscou. Na realidade, o pós-textual é onde está todas as fontes que você buscou, porém em um trabalho com as suas ideias. Deu para entender mais ou menos como eu estou querendo dizer essa questão? Então, os textos científicos, eles nada mais é do que isso aqui, resumidamente. Porque, assim, ele vem de várias ideias. Por exemplo, existe algum tipo de texto que eu deva estar desenvolvendo específico dentro da metodologia? Não. Pode ser um texto poético, pode ser um texto crítico, pode ser um texto dissertativo, pode ser um texto criado por você mesmo, ser uma pessoa escritora. Obviamente, um escritor ele desenvolve ideias, histórias. Então, você pode criar o seu próprio texto, né? Porém, você vai criar dentro das normas, você vai criar sabendo dessa organização pré-textual e pós, né? Você vai criar sabendo das obrigatoriedades das normas da BNT no seu trabalho acadêmico. Então, não deixa de ser importante.
O que é importante é o seu desenvolvimento, é a forma que você trabalha, é a forma que você edita seu trabalho, a organização, porque quem vê de fora vai achar interessante. Mas não é só isso, o conteúdo também tem que ser bom. A gente precisa também ler, entender, absorver e ter a clareza do que é que você está ali colocando. Isso também é importante. Muitas vezes tem pessoas que desenvolvem um trabalho e pensam assim, o importante é a quantidade de linhas, de páginas, mas não é. O importante é o conteúdo, porque tem parágrafos de 3 linhas que tem muito mais absorção, conteúdo e clareza do que uma lauda inteira. Então, eu como professora de metodologia, além de eu avaliar a forma do seu trabalho, a edição do seu trabalho, eu avalio o conteúdo do seu trabalho também, porque não deixa de ser importante, certo? Então, hoje estou trazendo para vocês esses tipos textuais e textos científicos, que é a mesma coisa, não confundem a cabeça, certo? Para que vocês venham pensar em elaborar tudo direitinho antes de você desenvolver aquele seu trabalho, tá bom? Vamos para o grupo, né? Qualquer dúvida pode estar perguntando. Tem lá uma apostila interessante que é muito importante vocês copiarem, tá bom? A desenvolver a atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição de todas vocês. Obrigada e até amanhã, né?